Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. PM é morto após ser baleado por homem com transtornos mentais em ocorrência no interior do estado. Polícia Militar de Caxias apreende quase 150 armas durante operações de combate à criminalidade. Federação Maranhense de Futebol planeja a retomada do campeonato estadual para o próximo mês. Maranhão é o estado do Nordeste que menos perdeu empregos por causa da pandemia. E ainda, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é reaberto para apenas metade da capacidade. O Jornal da Difusora já está no ar. A gente começa com a informação de que um sargento do Centro Tático Aéreo foi morto hoje pela manhã após ser baleado em uma ocorrência no município de São Domingos do Maranhão. O tiro foi disparado por um homem que também acabou morrendo durante o confronto. O repórter Ronaldo Vieira tem mais informações. A história aconteceu na comunidade Viola, município de São Domingos do Maranhão, e fica a cerca de 20 quilômetros da sede. A informação que chega é de que um senhor surtou depois de ter o seu auxílio emergencial negado. Ele colocou a mulher para correr de casa, ameaçou, tentou matá-la. Os vizinhos se solidarizaram com essa situação e chamaram a polícia. Uma guarnição da Polícia Militar de São Domingos foi até a comunidade atender esta ocorrência, mas lá foi recebida a tiros pelo senhor. Um policial ficou ferido, o soldado Danilo, da guarnição daquele município. Daí eles chamaram reforço e foi daqui de Presidente Dutra um grupo do CTA. Ao chegar no local também foi recebido a tiros e o sargento Cantanhede acabou recebendo um disparo e não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia revidou a injusta agressão e o senhor acabou morrendo, vítima de disparos de arma de fogo que partiu da polícia. A informação que tivemos é de que o soldado Danilo está internado aqui no Hospital Socorrão. O soldado Danilo ele já passou por uma série de exames, né? Está estável, vai ser feita ainda uma ressonância para saber se algum vaso, né, na sua coxa foi atingido, para poder só a partir daí fazer os procedimentos cirúrgicos. Ele também teve uma lesão no braço, né, luxou o braço, vai ter que fazer uma cirurgia também. Quando ele recebeu o tiro, ele revidou, mas caiu ao chão e nessa queda ele quebrou o braço, né? Que história, hein? E agora a gente segue para a região dos Cocais para mostrar o trabalho da Polícia Militar de Caxias, que tem intensificado as ações de combate à criminalidade através de operações temporárias ou também permanentes. Mesmo diante da pandemia, as operações da Polícia Militar não param. Vale lembrar que este ano, 12 militares lotados no 2º Batalhão foram confirmados com Covid-19 e tiveram que se afastar para tratamento. Eles já estão recuperados e de volta ao trabalho. As operações da PM nos bairros e na zona rural já totalizam 148 armas de fogo apreendidas, o que acaba produzindo impacto direto em outras ocorrências, como assaltos e homicídios. Em relação ao mês passado, as ocorrências de assassinatos caíram pela metade na região de Caxias. De acordo com o relatório da PM, no mês de maio, foram 12 homicídios em toda a área do 2º BPM. Já no mês de junho, os números caíram pela metade. Foram 6 homicídios. O comando do 2º Batalhão destacou a importância das operações realizadas em Caxias e demais cidades que compreendem a área de atuação do 2º BPM. O nosso efetivo já está se recompondo, nós já temos menos atestados médicos, nós já temos mais policiais nas ruas. Nós continuamos com as operações Barro Seguro, continuamos com a Operação Varredura e eu acredito que o pior já passou. Os delitos de homicídio já começaram a diminuir. Nós já tivemos uma redução de 50% agora no mês de junho com relação a maio. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixe o seu comentário. Você pode interagir com a gente. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver que o Maranhão está há 17 dias em ritmo de contágio do coronavírus abaixo de 1. E ainda a Federação Maranhense de Futebol planeja retomada do campeonato estadual para o próximo mês.
Já estamos de volta com o Jornal da Difusora e os planos de saúde devem cobrir, a partir de agora, o teste sorológico para o novo coronavírus. O exame pode ajudar o governo no mapeamento de dados preciosos. O PCR é o teste mais comum para detectar o coronavírus, mas o fato de algumas pessoas contraírem a doença e ficarem assintomáticas acaba refletindo nas estatísticas do governo. O mais indicado nesses casos é o teste sorológico, que acabou de ser liberado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para ser realizado pelos planos de saúde. Esta é a segunda resolução voltada para a testagem da Covid desde março deste ano. O PCR ele é mais específico até o 15º dia do início dos sintomas, porque é quando a carga viral ainda está elevada no nosso organismo, a gente consegue detectar o material genético do vírus no nosso organismo. Já depois desses 15 dias, o PCR não é mais indicado, porque a pessoa já começa a produzir anticorpos, e aí o mais indicado nesse caso é a sorologia, porque a gente consegue identificar se produziu ou não anticorpos contra o coronavírus. O teste sorológico mais indicado após a segunda semana de sintomas também serve para os pacientes que já positivaram para a Covid, já que ele aponta a quantidade de anticorpos no organismo, e é o que muita gente tem feito. Fui afastada do meu serviço de cuidadora e me isolei, fiz o tratamento com medicamentos. Após 20 dias, hoje realizei o exame sorologia na PAI. Fui muito bem atendida e aguardo resultados para a minha imunidade para o novo coronavírus e voltar ao trabalho tranquila. Fui afastada do trabalho, me isolei e segui todo o tratamento com medicamento. Tive sintomas leves e agora me sinto recuperada, mas vou fazer o exame de sorologia para ficar tranquila e saber se eu estou imune ao novo coronavírus. Os planos de saúde que tiverem cobertura ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia ou não e de referência, deverão realizar o teste sorológico. Nesse caso especificamente, os profissionais orientam que os pacientes podem ter tido sintomas gripais ou apenas contato com pessoas infectadas. A decisão passou a valer nesta terça-feira. Desde a primeira resolução, a Comissão de Saúde da OAB tem recebido denúncias do não cumprimento dessa medida pelas operadoras de planos de saúde e tem orientado a população com os órgãos de proteção do consumidor. Então o indivíduo ele pode buscar o PROCON, ele pode fazer um boletim de ocorrência também para dar mais robustez à sua reclamação na delegacia da defesa do consumidor. Ele também tem plataformas no governo federal, que é, por exemplo, o consumidor.gov, que é uma plataforma de solução de conflitos de forma administrativa, que ele pode sim enviar a reclamação, mesmo depois de toda essa tentativa e da necessidade, da urgência desse tipo de exame, de teste, aí o indivíduo pode procurar ou a defensoria, se não se vê em situação financeira de arcar com um advogado particular, pode sim buscar a defensoria, e também a advocacia particular ele pode buscar para tentar ver seus direitos garantidos. Se a determinação ela precisa ser cumprida. E o governador Flávio Dino divulgou em uma rede social que as aulas presenciais no Maranhão, seja nas redes municipais, privadas e estadual, continuam suspensas até agosto e que ainda esse mês uma nova avaliação epidemiológica será realizada, mas que de todo modo já foi editado protocolo sanitário para o setor educacional. Já protocolos pedagógicos ainda serão elaborados. E a retomada do campeonato estadual está programada também para o início de agosto. Os times já estão liberados para voltar aos treinamentos a partir do dia 5 de julho. O presidente da Federação Maranhense de Futebol lembrou que as tratativas para a volta das competições está sendo amplamente debatida com várias entidades, inclusive com os clubes. Nós estamos aí hoje para publicar uma resolução com todos os protocolos, com todas as mudanças, permitindo inscrição de atletas, tudo que foi decidido pelos clubes nos arbitrais. Presidentes de clubes da Série A do Campeonato Maranhense se manifestaram a respeito da preparação dos times e sobre o retorno da competição. Nosso departamento médico está concluindo o protocolo sanitário para que nós possamos garantir o máximo de segurança à saúde de atletas, funcionários, comissão técnica do clube. Nós estamos fazendo uma pesquisa no mercado acerca da aquisição dos kits de testagem
para que possamos aplicar na próxima segunda-feira, quando reiniciaremos as atividades. O Moto tem trabalhado nos bastidores, né, reforçando o time, ajeitando as coisas. Com relação aos testes, né, há entendimento, há conversas com a federação. Estamos buscando parceria junto ao poder público para tentar viabilizar esse teste para todos os clubes. Eu acredito que isso está caminhando bem, eu acredito que teremos uma boa notícia em relação a esse sentido, não só para o Moto, mas também para todos os clubes que estão disputando o Campeonato Maranhense. A volta dos clubes para os treinos está prevista para o dia 6 deste mês. Já o retorno do Campeonato Maranhense deve acontecer no dia 1º de agosto. Como houve um anúncio agora, essa semana, da CBF, de que os campeonatos nacionais B, A e B, e no nosso caso temos interesse na Série B, vão começar dia 8 ou 9 de agosto, isso vai impactar sobremaneira no nosso calendário dos jogos do reinício do campeonato. Então nós vamos antecipar, daqui a pouco teria uma reunião de diretoria aqui, para antecipar o início do campeonato para o dia 1º de agosto. Nós temos que encerrar o quanto antes essa competição. Ainda segundo o presidente da FMF, as partidas vão acontecer sem a presença do torcedor, na capital São Luís e no interior do estado. Os clubes mandantes dos jogos que não respeitarem a determinação serão punidos. O árbitro está autorizado, se houver um torcedor em campo e não dar o início do jogo, aguardar 30 minutos e, se não for evacuado os torcedores, aplicar-se-á ao mandante do jogo a pena de WO. Essas são as nossas decisões. Vamos acompanhar então o processo. Olha, sobre a testagem nos jogadores, a Secretaria de Estado da Saúde esclareceu que até o momento não recebeu solicitação oficial para a testagem dos times e ressaltou que as associações esportivas são entidades de gestão privada e por isso devem disponibilizar os testes aos atletas para o retorno das atividades esportivas. Você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixe o seu comentário. Você pode interagir com a gente, a sua participação é muito bem-vinda. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Você vai ver daqui a pouco que o Maranhão é o estado do Nordeste que menos perdeu empregos por causa da pandemia. E ainda, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é reaberto para apenas metade da capacidade. A gente volta já. Já estamos de volta com o Jornal da Difusora e olha só, apesar da pandemia, o Brasil apresentou uma redução em vagas de empregos com carteira assinada. A cada 40 vagas fechadas no Nordeste, uma foi aqui no Maranhão. De acordo com o CAGED, o Maranhão foi o estado nordestino que menos demitiu durante a pandemia do novo coronavírus. O estado perdeu 1.238 empregos formais no mês de maio e 5.383 no acumulado do ano. No ranking nacional, o Maranhão aparece em 5º lugar. A diferença do Maranhão é que é tudo ao inverso. Nós temos uma estabilidade política, capitaneada por nosso governador, que dá uma segurança, né? O estado precisa passar segurança para os investidores, precisa passar segurança para a sua população. Então, o estado do Maranhão, por essa estabilidade econômica, política e social, é que a gente consegue manter esses resultados sempre bem à frente de vários estados aí muito maiores do que nós. A expansão da rede pública de saúde promovida pelo governo do estado para tratar os pacientes acometidos pela Covid-19 também colaborou com esses números, com a abertura de novos postos de trabalho tanto na área da saúde como da construção civil. Para o secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, a pandemia só aumentou o número de desempregados que vinha crescendo em todo o país. E a falta de uma política nacional pautada na geração de emprego contribui para um cenário nada animador. O efeito do retorno ainda não vai ser dado nesse primeiro momento, né? O retorno econômico, porque também a sociedade ainda, a população ainda não está segura para ir. E o setor de entretenimento é que mais sofre por conta das aglomerações que ainda não são permitidas. Bom que a situação não é tão dramática como a de outros estados, outras regiões do país. Mesmo assim, ainda tem muitas famílias nesse momento complicado, né? E quem já passou por isso sabe o quanto. E o Maranhão chegou à marca de 17 dias consecutivos com o ritmo de contágio do coronavírus abaixo de 1.
Quanto menor o número, menor o vírus se dissemina. Então, vamos atualizar os dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. 934 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 17.085 seguem tratamento em casa. Mais de 63 mil pessoas já estão recuperadas, essa é a boa notícia, mas infelizmente o número de mortes chega a 2.081. O número de suspeitos subiu para 5.823 e mais de 84 mil novos exames já foram descartados, isso aqui no estado do Maranhão. Foi liberada a partir de hoje a reabertura para a visitação pública no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, mas o número de visitantes foi reduzido a apenas 55% da capacidade. Foram quase 100 dias sem receber visitantes. A reabertura do Parque Nacional dos Lençóis acontece com algumas restrições importantes. É exigido o uso de máscaras, assim como também os carros que fazem o transporte turístico tiveram a diminuição da sua capacidade de carga, só podendo no máximo até 7 passageiros por carro. São medidas como essas que tentam garantir a segurança de todos os visitantes e que é importante, friso mais uma vez, que todos sigam. O Parque Nacional dos Lençóis abrange uma área de 155 mil hectares. Do tamanho da cidade de São Paulo, o lugar é visitado principalmente por pessoas de outros estados e até mesmo de outros países, que se encantam com a bela paisagem. Lagoas que se formam entre as dunas. Os meses de maio, junho e julho são considerados os de maior procura por viagens com destino aos Lençóis Maranhenses. Somente agora em julho é que o Parque Nacional dos Lençóis foi reaberto. E isso não significa dizer que as agências de viagens conseguirão recuperar todos os prejuízos contabilizados. É que muita gente ainda está preferindo permanecer dentro de casa. Isso sem falar que a tendência é que os pacotes para esse tipo de roteiro devem ficar bem mais caros. De forma a quem ser o maior prejudicado é o viajante, né, que vai para o seu momento de lazer, mas pagando um valor que fica muito dificultoso para pagar e se manter ali no passeio. Mesmo em meio a todas essas dificuldades, a reabertura é sim uma boa notícia para o setor, que já consegue perceber o interesse de algumas pessoas em visitar os lençóis. A procura está sendo enorme, não só para os lençóis, mas também para Barreirinhas, até mesmo para os banhos próximos aqui de São Luís. A gente espera que esse crescimento continue até o final do ano, até mesmo porque a galera que estava em casa estava entediada, estão realmente chateada por estarem presos dentro de casa e eles querem pegar um pouco de ar fresco, um contato com a natureza também é sempre muito bom. Uma das ideias nesse primeiro momento é incentivar o maranhense a redescobrir o próprio estado. Uma forma de ajudar a reaquecer a economia e principalmente o setor de turismo. Tenho certeza absoluta que nós temos um grande potencial, não só em relação ao Maranhão, mas também de todos os estados que ficam no nosso entorno, que são os maiores emissores de turistas para o nosso estado, como por exemplo Pará, Tocantins, Piauí, Ceará. E a nossa estratégia de promoção do destino, ela será agora muito mais forte dentro desse sentido e dentro dessa direção. Olha, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. E para acessar, você sabe, basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Vá lá também nas nossas redes sociais, da TV Difusora, e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo da movimentação na Avenida Beira Mar, na região central aqui de São Luís. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia e uma ótima noite para você.